Tudo bonitinho, prontos para o show dessa noite. Maravilha, maravilha. Vamos ver o tempo, porque eu quero saber também se eu não vou extrapolar no tempo com vocês, né? Uhum. Mas vamos lá, galera. Então, eu trouxe aqui uma coisa que quem for psicólogo, quem for terapeuta, vai ficar meio louco comigo, mas eu vou adorar ter esse debate. Então, eu vim trazer um ponto de vista diferente para vocês. Da onde que vem esse ponto de vista, eu acho que é onde vai ficar interessante. Eu sou publicitário e designer há 32 anos, mais ou menos, e nos últimos 28 eu já vim trabalhando com a parte de serviços. Eu sempre gostei do foco de serviços. Nos últimos 18 anos, em 20 anos eu abri minha agência, em 18 anos já comecei a fazer toda a parte de consultoria e por aí vai. E na parte de 13 anos para cá, eu atendi aproximadamente 2.200 profissionais de desenvolvimento humano, atendendo individualmente. Então, sem querer, querendo, eu acabei fazendo 14 formações terapêuticas e adoro falar para todo mundo que eu não sou terapeuta, porque eu estudei para me acostumar, entender, escutar, fazer rapport com todos os terapeutas, coaches, psicólogos, psiquiatras que eu atendi ao longo dos anos. Nessa brincadeira, acabei atendendo também contadores, consultores, BPOs, então, e sempre caía na parte de RH, sempre caía na parte de comportamento humano, e eu queria desenvolver mais sobre essa parte. Então, eu comecei a analisar bastante, estudar bastante, principalmente neurociência, que é a parte que eu gosto, e cheguei numa conclusão que alguns terapeutas não gostaram muito, que foi a questão da síndrome do impostor. Então, eu queria trazer para vocês um desafio um pouco bobo, mas eu acho que a dinâmica de hoje vai conseguir abrir muitas cabeças. Inclusive, eu vou trazer para vocês como é que um terapeuta cuida disso. E como é que vocês podem fazer com vocês mesmos no lado terapêutico e no lado ácido do Demetrius, que eu me deram esse apelido 12 anos atrás de mentor ácido e ficou, porque eu não tenho muitas papas na língua e não tenho perfil para é, é, ser tão romântico e cuidar de todo mundo. Eu sou um pouco mais faca na caveira. O Tony sabe bem disso, né, Tony? Mas, enfim, deixa eu abaixar aqui, senão fica me atrapalhando a tela. Eu tenho TDA e eu sou prolixo pra caramba, então eu tô fechando as telas para poder prestar atenção. Se eu estiver viajando, alguém me grita, tá? Mas vamos lá. Então, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: no mundo dos autônomos, eu costumo encontrar dois tipos de pessoas. Quem sente que cobra menos do que vale e quem acha que ainda não está pronto e tem que se estudar mais. É a coisa mais normal eu encontrar com eles. E normalmente o que eu gosto de ver é a pessoa que acha que cobra menos do que realmente vale. Porque se você começar a cobrar exatamente tudo que você acha que você é bom, você vai começar a entrar no lado de soberba que não é muito bom. Eu acho muito legal quando a pessoa entende que ela pode melhorar, que ela precisa estudar mais, precisa evoluir. Eu acho ótimo. Mas chega num ponto onde ela começa a duvidar do que ela tem para entregar. E daí nasce a tal da síndrome do impostor, que é baseado nessa incerteza, é baseado no medo de poder ter a certeza de que está cobrando a coisa certa, entregando bem, deixando o cliente hiper satisfeito e por aí vai. Daí a gente chega num ponto onde, para mim, a síndrome do impostor é uma mentira, porque ela não tem base emocional. O que ela tem é uma lógica. E você precisa entender a base dessa lógica para depois ver as consequências emocionais que ela está trazendo. Então, esse é um ponto onde os psicólogos normalmente ficam, não, peraí, Demetrios, prova para mim. E eu adoro fazer isso, porque eu adoro provar. Então, para mim, estudando principalmente neurociência, como que o cérebro forma memórias e lembranças, não quero entrar muito na questão do sistema límbico, do pré-frontal, eu não quero fazer desse papo uma conversa pesada. Mas viés cognitivo é uma mentira que você conta para si mesmo que começa a virar verdade, porque você contou vezes demais. Então, se você começar a duvidar das pequenas coisas que você conquistou, essas pequenas coisas vão se acumulando na tua memória. E você vai começando a achar que você não consegue fazer até aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Quando você vai ver, você fala, cara, eu não consigo fazer nada, eu sou um idiota, eu sou um imbecil. E aí começa um viés, uma curva, fora da realidade.
E essa curva não é emocional, é falta de lógica. É falta de você quebrar essas coisas grandes numa coisa pequena e falar, não, peraí, isso daqui eu sei fazer. Mas isso daqui eu também sei. Ah, não, isso daqui eu resolvi semana passada, foi legal. Peraí, junta tudo. Não sou tão burro assim. Aí começa a quebrar a síndrome do impostor. Entendeu? Mas eu vou mostrar para vocês os dois caminhos. Já que eu estudei os dois, vamos mostrar os dois. Como é que um terapeuta conserta a síndrome do impostor? Se você for terapeuta, você vai saber do que eu estou falando e provavelmente você pode até aplicar isso com os seus clientes. Se você é terapeuta, você vai gostar de saber qual é o meu jeito de aplicar. A diferença é que o teu jeito dá mais dinheiro, porque o meu jeito se resolve a vida do cara em 15 minutos. A tua você resolve em no mínimo um mês, no mínimo em 4 encontros. Se eu fosse terapeuta e fosse vender a síndrome do impostor, a cura da síndrome do impostor, sim, eu chamo de cura, porque se você estudou desenvolvimento humano, você sabe que você não pode chamar nenhum trauma de cura. Não existe cura para ansiedade, não existe cura para depressão. O que existe é um controle, o que existe é um monitoramento. É uma melhora, até com remédio, dependendo do quadro. Não existe cura. Depressão e ansiedade, quadros crônicos, quadros graves, é a mesma coisa que alcoolismo. Deu alguma recaída, lá vem besteira, para não falar um palavrão. Vai dar besteira, vai dar coisa ruim. Então, não existe cura para ansiedade e depressão. Se algum guru da internet falou que tem, manda ele vir falar comigo. Legal. Agora, como é que um terapeuta arrumaria isso? Porque a síndrome do impostor tem cura. Síndrome do impostor é uma questão de mudar teu ponto de vista. Quando você mudar o teu alto ponto de vista, as coisas ficam mais fáceis. E daqui a pouco a gente vai amarrar isso com um comercial. Você vai ver onde é que vai chegar. Você vai descobrir por que você pode vender o que você está vendendo 8 vezes mais caro do que hoje. Mas olha isso. Então, quando você chega no ponto de perguntar para um terapeuta como é que ele arruma, ele vai fazer só 3 passos. Depende de quanto tempo ele ficar em cada passo, mas ele vai fazer 3 passos. Primeiro, ele vai fazer uma anamnese clássica. Primeiro, ele vai fazer um entendimento, um mapeamento, até encontrar a raiz do que você está chamando de trauma, que no meu ponto de vista não é. O terapeuta quiser continuar chamando de trauma para ganhar um pouco de dinheiro, opa, maravilha. Eu sou publicitário comercial, eu vou no comercial, eu adoro isso. Mas, ó, já estou sendo prolixo, deixa eu voltar aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente usa, tem umas 40 ferramentas diferentes que você pode usar isso. Se você é terapeuta, você pode usar PNL, você pode usar até TCC, cognitivo comportamental, o lado mais clássico da coisa, se você for um psicólogo, se você for Jung, né? Se você for por lado mais Freud, psicanalista, você também pode fazer uma anamnese clássica com um monte de perguntas, como Freud adora fazer, mas, se você for terapeuta, você também pode fazer isso até com constelação familiar. Então, você pode abrir uma mesa radiônica, você pode, nossa, tem um monte de jeito de fazer a parte de anamnese, que basicamente me conta seus problemas e vamos entender de junto de onde que eles vêm. Da onde que eles vêm, você já cai para o segundo momento, que é o momento mais longo, que é o momento de pegar essas raízes e começar a debater com a pessoa sobre o quanto que essas raízes têm um fundo de verdade. Daí você começa a confrontar os resultados. Normalmente, um terapeuta usa a maiêutica. Maiêutica é o método socrático, é você fazer várias perguntas onde você desafia a pessoa a ressignificar o que ela mesma está falando. Você joga a verdade dela contra ela mesma, até descobrir a raiz. Mas como assim? Tá, e o que você enxerga disso? Tá, mas me conta mais. Tá, e como... Ah, então é o teu pai que falava que você era um idiota? Legal, da onde que teu pai tirou isso? E você começa a ir para trás. Percebe? Um psicanalista nunca vai falar que o pai estava certo, que a mãe estava certa, que o pai estava errado, que a mãe estava errada. Não importa o que a mãe e o pai achavam. O que importa é o que você achava do que eles achavam. É aí que começa a ressignificação de crenças. Tem 2 especialistas de crenças que já falaram aqui hoje. O Túlio é um deles. Eu não lembro do outro, mas o Túlio é um deles. E a base sempre é você contra você. Não é você contra o seu pai, você contra a sua tia. É você contra você. Então, se você confrontar esses resultados, você consegue encontrar raízes. Maravilha. Daí vem a terceira parte, que, entre aspas, é a mais fácil, que é o auto-reforço positivo.
O quanto que você acredita que isso que o teu pai te falava 35 anos atrás era certo? Ah, você não está acreditando muito, né? Pois é, eu também não. Então volta para a realidade, volta para hoje. Basicamente, entre 4 e 8 encontros, dá para fazer isso com a cabeça de qualquer pessoa, dependendo do nível, né? Tem alguns graus que realmente demoram mais, mas para encontrar a raiz e ressignificar a síndrome do impostor, não é tão difícil. A diferença é que eu faço isso em 15 minutos. E você vai fazer comigo agora. Vamos lá. Qual é a forma mais ácida de resolver isso? Na porrada. Síndrome do impostor não nasce de trauma. Se você acreditar o que eu estou falando por um minuto e falar, tá bom, vamos partir do pressuposto que o Demetrius está falando a verdade. O que ele quer dizer com isso? Vamos encontrar a verdade do Demetrius. Vamos ver até onde ele vai com isso. Ela nasce da falta de provas objetivas. É o exemplo que eu dei. Você não sabe um pouquinho, que vira um pouquinho mais, que vira um pouquinho mais, que vira um pouquinho mais. Você está provando que você não sabe? Ou você só está achando que você não domina? A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Quem não mede, não registra, não documenta, acaba duvidando de si mesmo. A dúvida não é emocional, a dúvida é operacional. Precisar, anota isso. Suas autodúvidas, suas dúvidas sobre si mesmo são operacionais, são lógicas. Dá para encontrar essas dúvidas no papel. No papel. É a mesma coisa se eu falar para você qualquer coisa objetiva versus qualquer coisa subjetiva. Se eu falar para você, você é bonita, difícil. Difícil de calcular. Eu não sei se é o meu gosto, não sei se é uma beleza padrão, ou se você é esquisitamente linda. Não sei. Mas daí é muito subjetivo. Daí, se você fala, eu não sou linda, vixe Maria, aos olhos de quem? Olha que difícil isso. O subjetivo começa a virar um monte de provas subjetivas que não vão entrar na tua cabeça, porque são ilógicas. Agora, se você falar para mim, eu sou gordo, eu vou falar, me dá tua altura, me dá teu peso, multiplica, encontra o IMC e eu te digo se você é gordo ou não. Não existe subjetividade nisso. Existe grau de saúde. Mas ou você está com IMC abaixo de 24 e você é magro, ou você está até 26 e tem sobrepeso, ou você está até 28 e está obeso, obeso mórbido, obeso 2, obeso 3, obeso 4. Não é tão difícil assim calcular. Então, você olhar para o espelho com 142 quilos e falar, eu acho que eu tô gordo, aí você está pedindo para não querer enxergar o óbvio. Tá vendo? Quando a gente fala de uma coisa objetiva, é fácil de você concordar comigo. Agora, e se eu provar para você que você não é tão ruim assim? Você vai acreditar? Você que escolhe. E eu vou provar agora. Pega lápis e papel, porque eu vou provar agora. Vocês têm uma dinâmica para fazer. É isso mesmo. Cadê? Por que rodou e voltou? Aí, esses caras não têm síndrome do impostor. Por que que esses caras não têm síndrome do impostor? Muito simples, porque eles têm provas. O Usain Bolt, quando ele olha para você e fala, eu sou o homem mais rápido do mundo, ele está sendo soberbo? Não está, não. Ele tem aquele reloginho lá de 2016 com ele. 9 segundos e 58 centésimos. O cara faz isso em 100 metros rasos e ele é o mais rápido do mundo. Tem um reloginho com a foto dele tirada com ele passando, correndo, que prova que ele é o mais rápido do mundo. Ele é ou não é? É. A Anitta, eu nem gosto dela. Mas a mulher ganhou desde o Emmy até o Globo de Ouro. A mulher só falta ganhar um Oscar de trilha sonora. A mulher é fantástica. Dá pra falar que ela não é boa? Não. Ela tem síndrome do impostor? Não. Ela tem prova de que ela é boa. A pergunta é: você tem? Eu tenho. Eu não tenho síndrome do impostor. Eu sou bom. Por quê? Porque o Demetrius olha para o espelho e fala: ai, como eu sou ótimo. Pois é. Conheço gente que faz isso. Conheço um monte de curso terapêutico que ensina isso, que é o auto-reforço positivo. Você dá o auto-reforço, você olha para o espelho e fala, você consegue, você pode, você faz. Quando você está um pouco desanimado, eu posso até entender. Mas se você fizer isso demais, vira soberba. Vira soberba. Daí, não estamos falando da síndrome do impostor. Estamos falando de você ser um impostor hipócrita que é ruim, meia boca e fica acreditando que é bom.
Daí o problema é um pouquinho pior. Daí o problema é um pouquinho pior, percebe? Então daí vem a minha dinâmica. Como é que eu vou arrumar isso? Pega papel e caneta na mão que você vai arrumar agora. Duas palavras resolvem o problema. Resultados comprovados. Eu preciso que você comprove o que você está falando, o que você faz de bom. Eu sou bom de vendas. Como é que eu sei? Nos últimos 30 anos eu atendi 2.200 pessoas. Não, nos 30 anos foram mais, foram mais ou menos umas 4.000. Umas 4.000 empresas. E eu não tenho nenhum processo, eu não tenho nenhum reclame aqui falando o Demetrius é um imbecil. Então, são outras pessoas, outras empresas, olhando a minha criatividade, meu logo, o cartão de visita que eu fiz, e fala, pô, Demetrius, isso é muito bom. Obrigado. Então, acredite no que falam. Então, agora eu vou fazer você perguntar para os seus clientes se você é bom. Tem gente que não tem coragem de fazer essa dinâmica. Mas se você tiver, vamos embora. Vamos lá. Eu quero que você pegue um texto com duas perguntas. Só duas perguntas. Você vai fazer essas perguntas para os últimos 10 ou últimos 20 clientes. Como é que você vai fazer essas perguntas? Não é por áudio, não é para pegar o telefone, não é para conversar com essa pessoa, não é para cruzar com ela num cafezinho, não é para fazer um ao vivo. Eu quero isso por escrito. Você vai precisar disso para você. É como se você estivesse fazendo isso como prova social, sabe? Quando o pessoal te ensina a fazer prova social, quem é vendedor sabe disso, eles falam para você fazer a pergunta por escrito, e daí quando a pessoa responder, você fala, opa, legal, posso compartilhar? Então você ganhou uma prova social. Maravilha, você vai fazer isso 10 vezes. Você vai fazer isso 20 vezes se você quiser. Tem pessoas que têm uma memória boa, Demetrius não é uma delas. Tem pessoas que têm uma memória boa, que sabem resolver essa dinâmica em segundos. Daí tem pessoas, como eu, que tem um CRM, que tem isso por escrito e resolve essa dinâmica em poucos minutos. Se você tem uma memória boa, você vai resolver essas duas perguntas em alguns segundos. Se você tem um CRM bom, você vai responder em alguns minutos olhando o teu CRM. Se você não tiver nenhum dos dois, não tem problema. Você vai pegar o teu WhatsApp e você vai mandar essas mensagens do jeito que eu vou te dar agora para 10 a 20 pessoas. E boa sorte com as consequências. Legal? Vamos lá. Eu vou deixar essa tela enquanto eu vou falando. Qualquer coisa eu vou explicando alguma coisa e você vai anotando. O que eu faria seria o seguinte. Bom dia, Mônica, tudo jóia? Faz tempo que a gente não conversa. Como é que você tá, menina? Faz essa conversa um pouco mais suave. Eu coloquei um pouco mais resumido. Você pode fazer isso em 3, 4 textos que você vai mandar para ela. Bom dia, Mônica, tudo jóia? Aqui é o Demetrius. Eu fiz terapia contigo muito tempo atrás. Como é que você tá? Como é que eu tô? Como é que você tá? Olha o sol, que lindo. Tá. Fez essa primeira parte, fez o social. Daí você lembra disso daqui. Lembra que terminamos o nosso processo terapêutico em agosto, setembro, outubro, novembro do ano passado, sei lá quando? Vai lá na ficha do cara, vai lá na ficha da Mônica, vai lá na ficha do Kleber e vê que data que você fez o trabalho. Lembra que data que você fez o trabalho. Isso daqui é como se fosse um prompt de chat GPT. Quanto mais você montar bem feito, melhor vai ser a resposta. Então, por favor, vem comigo. Faz elaborado isso, faz em etapas. Então, no exemplo da Mônica, ela falou comigo em agosto do ano passado. Lembra que quando, voltando aqui o texto, lembra quando terminamos o nosso processo terapêutico em agosto do ano passado? Então, chegou o meu momento de te fazer duas perguntas que são importantíssimas para o meu trabalho, que a gente chama de follow-up. O cliente não é obrigado a saber essas palavras em inglês. Então, você chegar para ele e falar: o meu ICP precisa de um follow-up para dar um turnover dentro do feedback. Pelo amor de Deus, fala a língua do cliente. E se você é terapeuta, não fala terapeutiquez com ele. Porque o processo do id vai entrar no superego, que vai fazer com que você encontre o processo do seu eu dentro do equilíbrio, da frase, do poder do amor, da energia do terceiro chakra que pelo amor de Deus, não entendi nada. Não caia nesse viés. Seja direto, fale a língua do cliente. Lembra, você está pedindo uma coisa que vai ser um favor que ele vai fazer para você. Então, confirma a língua dele. Então, aqui eu coloquei entre vírgulas que chamamos de follow-up, vírgula, que basicamente significa o acompanhamento e revisão. Se importa de me ajudar nessa tarefa, sempre peça permissão.
São duas perguntas simples e diretas que eu adoraria que você me respondesse de forma honesta e sem medo. Pode ser? Essas duas perguntas podem quebrar o teu futuro. Eu posso falir você. Ou você vai quebrar a tua síndrome do impostor em alguns segundos. Não é difícil. Dá uma olhada nisso. Primeira pergunta. Você veio para o tratamento com aquela dor específica em mente? Se você quiser, eu e você conversando agora, se você lembra qual foi a queixa, coloca aqui. Mônica, você veio para o tratamento porque você estava querendo falar comigo da relação ruim que você estava tendo com teu marido e você não queria pedir o divórcio, você queria melhorar o teu casamento, certo? Então, qual foi o resultado? Você conquistou teu marido de volta? Você reanimou teu casamento? Como é que foi? O que você fez comigo em agosto? Olha essa pergunta. O que você fez em agosto do ano passado, quando você começou, e como que você estava em relação ao teu casamento no final de setembro, no final de outubro, no final de novembro, quando acabaram os 3 meses de tratamento? Então, essas são as duas perguntas. A primeira pergunta é, o que você tinha e como que resolveu? E a segunda pergunta é, e hoje? Como é que você está? Percebe? São duas perguntas separadas. A primeira é: lá em agosto você me chamou com problema, em novembro você resolveu o problema. Você resolveu? Você ficou feliz? Tava legal? Maravilha. E hoje, 9 meses depois, 11 meses depois, a gente está em julho, 11 meses depois, você está casada? Você separou de vez? Você está com outro filho? Você está lua de mel? Como é que você está hoje? Com essas perguntas, com essas duas perguntas, você vai alcançar duas coisas. Primeiro, você vai saber se você é boa na tua promessa e na sua entrega. Tua promessa arruma o seu casamento. Sua entrega, arrumei o casamento da Mônica. Você é boa. Você é um bom terapeuta. Você é bom no que você faz. Maravilha, entregou. A pergunta 2 é para saber se você é bom de verdade. Por quê? Porque você resolver alguma coisa no calor do momento e 9 meses depois ela está separada, quer dizer que o teu conhecimento não tem embasamento suficiente para durar. Então você não é tão bom assim. Então o problema aqui não é a síndrome do impostor, o problema aqui é volta para a escola. Você é um impostor. Você está prometendo que você resolve um casamento, 9 meses depois ela está separada. Isso daí a gente chama de síndrome da palestra motivacional. Você faz uma palestra de 1h30 com uma equipe, falando sobre vendas. No dia seguinte, todo mundo atualiza o CRM, todo mundo coloca coisa nova no LinkedIn, todo mundo empolgadaço. 72 horas depois, ninguém lembra de metade do que você falou. E 2 semanas depois, ninguém lembra teu nome como palestrante. Esse é o efeito do palestrante motivacional. Então, a tua pergunta número 1, ela é ótima para descobrir se a tua promessa é clara, se a tua entrega é clara. Mas se ela não durar com a resposta 2, você é um palestrante motivacional. Você vai lá, faz um negócio maravilhoso, tal, abraça a árvore e depois que se dane. Agora, se você passou por esses dois, algumas dicas que eu dou para essas perguntas não se tornarem inúteis. Perguntas abertas. Você está bem? Como que você... Você está bem? É pergunta fechada. Sim ou não? Como que você tá? Eu tô bem, eu tô malhando isso, eu tô fazendo exercício, eu tô gostando mais de mim, eu tô... Maravilha, pergunta aberta. Sem rasgação de seda, sem formulário complexo, sem pergunta difícil, sem terapeutiquez, olha o que eu falei de novo sobre falar a língua do cliente. E sem vendas. Agora não é hora de vender. Eu sei que é uma delícia você dar uma cutucada e falar, aproveita e me diz, tá com outro problema aí que eu posso arrumar? É uma delícia e eu até faço bastante. Mas nesse exercício, por favor, não faça. Esse exercício vai ser crucial para você descobrir o quanto que você é bom e o quanto que o teu resultado dura. Se você não tiver essas respostas, você vai continuar com a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é só uma dúvida absurda sobre o quanto que você é bom ou não. Só isso. O resto, a decepção, a frustração, a depressão, a ansiedade, elas são emocionais. A raiz não é não. A raiz é lógica.
E a raiz lógica você quebra aqui, você quebra agora. Entendeu? Esse é o truque. A pergunta é essa. Você tem coragem de ouvir as respostas? Eu já tive gente que terminou essa dinâmica e foi fazer uma pós. Eu já tive gente que terminou essa dinâmica comigo, porque eu faço isso olhando no olho, eu fazia sessões disso, e entrava para uma pós, entrava para um curso novo, fazia um Master PNL, um Master Coach, um constelação organizacional, fazia um novo momento, porque ele falava, cara, peguei as respostas, não sou tão bom, não. Agora, se você tem uma boa memória, você sabe quais foram os últimos 10 elogios que você recebeu. Você que me disse se você é bom ou não. É muito simples. É muito mais simples do que você imagina. E é isso que pode doer. Porque você pode ter respostas que não são tão boas. Não são tão boas. Se você tem coragem para ouvir as respostas, você chegou onde eu queria. Legal? Síndrome do impostor, ou você é realmente um impostor. Isso é um problema. Agora, voltando para o lado comercial, que é a parte que o Demetrius gosta, se você não tem a síndrome do impostor, você pode ter um problema de posicionamento genérico. Isso a gente vai fazer mudar agora também. Eu vou trazer um método meu para você, você vai aplicar ele agora. A minha aula, chamada Limbic 7, custa R$292. Demora mais ou menos 1h30 ou 2, e eu monto isso com a pessoa e faço toda a estrutura de posicionamento. Eu vou entregar para vocês de graça agora em 10 minutos. É para isso que eu estou aqui. Legal? Não é um monte de chaveco de vendas, não. É para vocês saírem daqui andando. Não é para ficar dando um monte de teoria e depois me compre. Quem quiser conversar comigo depois, ótimo, eu vou adorar, vem falar comigo, lindo. Tem uma mentoria de 7 pau, tem outra mentoria de... Tem um monte aí. Mas, enfim, quero resolver para você isso agora, de graça, em 10 minutos. Então, vamos lá. Se você acha que tem a síndrome do impostor, mas você agora acabou de fazer essa dinâmica e descobriu que você é melhor do que você estava imaginando, você tem que ver se a tua comunicação, na hora de conversar com alguém, que é a tua comunicação comercial, oi, prazer, eu sou Demetrius, eu trabalho com isso, eu faço isso, meu ICP é aquele, eu sei resolver isso, mas aquilo lá não trabalho muito, eu sou fantástico com serviços, mas para produto não sou muito. Eu sou fantástico em posicionamento, eu faço você sentar e ser um closer fantástico, um SDR maravilhoso, mas falar comigo sobre anúncio e querer fazer postagem no Instagram não é comigo, não fale comigo. O comercial eu sou ótimo. E no marketing, você? Se eu entrar no teu site, eu vou ouvir a mesma coisa que eu ouviria se eu conversasse com você por meia hora? Se a resposta for não, você está no posicionamento genérico. Se você está no posicionamento genérico, se você mesmo entrar no teu site, dar uma lida e não entender a clareza da tua promessa, a clareza da tua entrega, nem você acredita no preço que você está cobrando, cara. Como é que o cliente vai acreditar? Eu sou mentor de vendas. Mentor de vendas, vírgula, para não falar um palavrão. Eu tenho 28 anos de bagagem. 18 é com serviços. Se eu falar com um advogado e montar um trabalho de 6 meses para o escritório dele, eu cobro 22.460. Se eu falar com um açougueiro, ele não me paga nem R$50. O advogado vai falar, pô, o Demetrius já falou com 300 advogados, o Demetrius sabe o que está falando, olha que legal, ele sabe falar minha língua, sabe falar juridiquês, sabe falar contábil, sabe falar psicoterapêutiquês. Maravilha, o açougueiro vai vir para mim, ele vai reclamar da logística reversa, do descarte de osso das 3 franquias dele, ele vai olhar para minha cara e eu estou assim. Hã? Ele não me paga nem R$50. Então, se ele entrar no meu site e o posicionamento do meu site for genérico, ele vai vir falar comigo completamente desiludido. E eu vou passar com essa cara de bunda falando, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando quando não tô entendendo nada? Entendeu a diferença? Então, o meu posicionamento enquanto site, enquanto marketing, tem que ser tão claro quanto o meu comercial. Minha comunicação de marketing, minha comunicação comercial. Os dois têm que estar alinhadaços. Como é que você faz isso? Com o meu método chamado método Limbic 7. O que eu quero? Eu quero que você entenda a diferença entre falar com esse cérebro e com esse cérebro.
Esse cérebro é o nosso sistema límbico. Esse é o cara que todo mundo fica falando que a gente tem o límbico, reptiliano e não sei o que, dos 3 cérebros de maravilha. Esse cara aqui te compra em 7 segundos. Esse cara aqui te compra em 1 hora ou 2. Você é um serviço. Você não é um produto. Você é um serviço, então você é intangível. Você é high ticket, você não custa R$ 30. E você não entrega nada quando alguém te paga. Se você me pagar 22 mil para fazer 6 meses de mentoria com você, se você me pagar agora, às 9h05 da noite, às 9h06, você vai receber o que em troca? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu não entrego nada, e vocês também não. Você também não. Você entrega o teu conhecimento. O que você está vendendo é o seu conhecimento. Dá para vender esse copo, você vai na minha loja, eu te vendo o copo, te entrego o copo, eu fico com o teu dinheiro, você vai embora com o teu copo. Show de bola. O teu superego, que é o racional, consegue entender que vale a pena te dar dinheiro e ir embora com isso. O teu superego não vai comprar você por impulso, no chute, com gatilho de venda, se você não vai entregar nada para ele. Você é intangível, eu vou ter que pensar melhor. Então, toda conversa começa pelo id. Só que o id tem 7 segundos para definir se vale a pena te ouvir ou não. E o id só compra uma palavra. Uma só palavra. Relevância. Você é relevante para mim ou não? Você resolve um problema que eu tenho ou não? Ah, porque eu sou coach de emagrecimento. Ele fala, não sei nem o que é coach e eu não compro emagrecimento. Eu não sei se eu quero emagrecer. Eu não sei se eu quero fazer esteira 1 hora, comer brócolis, parar de comer Nutella e suar que nem um idiota. Eu não sei se eu quero. Então o id não compra nada disso. O id não compra ferramenta, coach. O id não compra processo, emagrecimento. Então o id não compra psicanálise, o id não compra ganhar dinheiro, o id não compra ficar magro, o id não compra... Ele não compra processo. Ele compra o resultado de todo esse processo. Se eu falar para você, eu faço você caber naquela calça 36 que você tanto sonhou. Aí o teu id fala, isso é relevante, isso eu quero. Eu estou usando calça 44, eu quero usar calça 40. Eu quero falar com esse Demetrius. Daí vem o superego e fala, e como que você vai conseguir essa proeza? Vem falar comigo que a gente te explica. Peraí. Daí vai com calma e explica. Mas em 7 segundos, ele não quer saber qual é a técnica do remédio tal, com o procedimento tal. Não. Para quê? Para quê? Para você encontrar esse para quê e ficar mais claro, você tem que se especializar em alguma coisa para ser relevante para alguém. Você tem que saber com quem você está falando, teu micronicho, e você tem que entrar na cabeça dele para ele olhar para você como alguém diferente. Então, se você seguir esses 3 alicerces, já deixei escritinho aqui, quem quiser anotar. Se você entrar nesses 3 critérios, você consegue entrar na cabeça dele em 7 segundos. Mas toda essa definição você faz em casa. Se você quiser, eu faço para você. É para isso que serve aquela aula. Na hiperespecialização, no que você é fraco, no que você é forte e no que você é fera. Normalmente eu uso outro palavrão que é com F, mas como eu não quero falar aqui, eu falo que você é fera. Eu falaria outra coisa. O mercado só paga no que você é fera, principalmente o id. Principalmente o id, senão você vira só lugar comum. Você vira genérico de novo. O que você tem de absurdamente bom que é relevante para mim? Me conta primeiro. Me conta primeiro. Você tem 7 segundos para isso. Depois você me conta o resto. Mas me conta primeiro. Daí vem o pessoal e fala, é isso que a gente põe num pitch de elevador. Legal, só que tem um problema. Pitch de elevador nunca foi feito para fechar uma venda. Ele foi feito para abrir uma venda. Então, se você tentar explicar todos os resultados, mais todas as ferramentas, mais todos os processos, nem que ele seja um gênio, ele vai decorar tudo isso. Ele não vai conseguir processar. Então é mais fácil eu virar para você e falar, eu faço você cobrar 8 vezes mais alto do que você cobra hoje. Ou se eu usar isso em 7 palavras, porque eu adoro fazer isso, eu faço você cobrar mais caro amanhã. Esses são os meus 7 palavras, esses são os meus 7 segundos. Esse é o meu método Limbic 7. Eu faço você cobrar mais caro amanhã.
Ou você achou isso interessante ou não. E se você não achou, tá tudo bem. Se você trabalha com um produto, eu posso aumentar o teu preço amanhã? Claro que não. Você tem que falar com um gerente financeiro, com um gestor financeiro que saiba calcular preço de custo, markup, preço final. Cara, eu não consigo fazer isso. Então, a minha promessa não é relevante para você que está vendendo o produto. E é isso que eu queria. Aí a segunda coluna é o micronicho. Quem me paga mais e quem vai achar mais valioso o que eu tenho para entregar? Se você está vendendo o produto, eu, Demetrios, não sou valioso para você. Ótimo! Em 7 palavras você vai perceber isso. Eu faço você cobrar mais caro amanhã. Quer saber como é que você vai cobrar mais caro pelo teu serviço amanhã? Maravilha? Vem falar comigo que eu te mostro. De graça. Na minha reunião gratuita eu entrego isso. Então a pessoa percebe que vale a pena vir falar comigo. Se ela me comprar depois, show. Guarda essa palavra, pelo amor de Deus. Se algum vendedor não te deu isso, tem vendedores fantásticos aqui, a Priscila provavelmente vai concordar comigo. Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Se você entrar numa reunião focando em dinheiro, metade da venda já foi pro saco, meu amigo. Não estou brincando. Desculpe minha grosseria, mas o mentor ácido está aqui para isso. Se você entrar pensando em dinheiro, você vai perder a venda. Porque você não está falando com um cabaço de 17 anos que nunca viu uma negociação antes. Você está falando com um empresário, você está falando com um gestor financeiro, você está falando com um diretor de vendas, de compras, de RH, você está falando com profissionais inteligentes. Para ele perceber o teu desespero em fechar e pagar um boleto, é 2 minutos. Para ele negociar em cima disso, do teu desespero, é mais 3 minutos. Você tem que se preocupar em conexão, relevância e entrega clara. Eu sou bom em resolver isso. Eu gostei de você, você gostou de mim por causa de um fit disso. E eu posso resolver você nesse quesito com esse valor. Dinheiro é consequência. Você vai olhar e falar, putz, eu preciso desse cara. Ou, vou procurar algum por aí. Eu fiz uma postagem hoje de manhã que se você tiver falando o que o cliente tem que fazer, você está ajudando ele a criar um prompt para resolver sozinho. Então, se você faz uma postagem do tipo aplique o método Pomodoro e ganhe 15 minutos no seu dia. Ele vai pegar essa tua frase e vai levar no chat GPT e vai falar o que é o método Pomodoro e como que eu faço para ganhar 15 minutos no meu dia. Por que ele vai te contratar? Descubra o que o coaching pode fazer por você. O coaching te leva do ponto A ao ponto B. A terapia cognitivo-comportamental te quebra tuas crenças e te leva ao melhor lado do ser humano. Te transforma na sua melhor versão. Eu pego exatamente esse texto, não é nem parecido. Eu pego o teu post, colo no chat GPT e falo, resolve isso para mim, me ensina. Ele vai montar a base do TCC e, se quiser, ainda faz uma terapia para você. Eu tenho clientes meus, terapeutas, que estão reclamando que estão perdendo cliente para o chat GPT. Por quê? Por causa desses 3 numerozinhos azuis que estão na tua tela nesse exato momento. A falta de especialização, a falta de um nicho específico e, o mais importante, a neurodiferenciação. Vamos quebrar isso em 2 palavras. Neuro, entende o que o cérebro do teu cliente está pensando. Eu faço você ficar, diminuir a sua depressão. Legal, você quem? Uma dona de casa pensa de um jeito, um empresário pensa de outro, um empresário de 25 anos pensa de um jeito, o de 50 pensa em outro. Como é que é o cérebro do cara que você está falando que você quer diminuir o burnout no trabalho? Não sei, você está falando que diminui o burnout no trabalho de todo mundo. Então você está com problema de nicho. Se você está com problema de nicho, você cai no neuro da coisa. E daí vem a palavra diferenciação. Eu sou diferenciado. Diferenciado de quem? Qual é a tua concorrência? O que eles consideram commodity? O que eles consideram trivial? E o que o cliente considera trivial? Eu já vi gente que virou para mim e falou, eu sou diferenciado porque eu atendo no prazo.
Falei, meu amigo, para mim isso não é atendendo, para mim isso não é diferenciado, para mim isso é commodity. Ou você faz isso direito e atende no prazo, ou você não é competente. Do que você está chamando de diferenciação? O teu cliente espera como commodity, como lugar comum. Quando você tiver esses três conceitos andando, alinhando comunicação comercial com comunicação de marketing, fica tudo mais claro. Você chama as pessoas certas. Você tem uma promessa clara. E essa promessa clara, essa palavra clareza, eu preciso que você absorva ela de um jeito muito louco. Claro para o cliente, claro para você. Para você. Se alguém vier falar, se algum de vocês agora falar, Demetrios, eu te dou 10 mil reais para fazer um lançamento do meu infoproduto pelas mídias do Instagram, pelo Facebook Ads, e eu te pago muito bem. Eu, Demetrios, vou sentir a síndrome do impostor. Porque eu vou olhar e falar, cara, eu não sei fazer isso. Mas eu não posso perder 10 mil reais, deixa eu fechar com ele, que vai ser legal. E eu acabei de me queimar no mercado e eu vou ficar duvidando de mim a cada passo. Isso é a síndrome do impostor. Na verdade, é o impostor, porque eu não sei fazer. Mas se eu soubesse um pouquinho, eu ia pegar o dinheiro, ia ficar duvidando de mim o tempo todo, ia me sentir completamente angustiado. Isso é a síndrome do impostor. Quanto mais claro for a minha promessa, mais segurança eu vou ter de falar ela para todo mundo. Sabe fazer isso? Sei. Ué, sabe fazer isso? Não, isso não é comigo. Tenha a autoanálise de saber exatamente no que você é bom e no que você não é. Não, não sei fazer isso não. Não, isso daí não é comigo. Ah, você quer fazer uma logo também? Putz, cara, faço para você de graça em 5 minutos da mentoria. Vem comigo. Pau! Tá aí tua logo. Não tá podendo pagar 860 pau que eu cobro uma logo? Eu faço de graça para você em 3 minutos. Por quê? Porque eu sou bom. O que você, fica isso como desafio final, o que você consegue olhar para o espelho e falar de boca cheia? Nisso eu sou bom. Tô com uma vontade louca de falar palavrão, que é o palavrão do fera, mas olha para o espelho e fala esse palavrão. Nisso eu sou fera. Fala esse palavrão para o espelho. Me diz o que é o isso, e daí começa o teu marketing. Daí começa a tua clareza comercial. Legal? Daí, a última coisa que eu falo é por que você fica falando que dá para vender até 8 vezes mais? Esse é o último conceito que eu quero deixar para hoje. Eu não sei se eu estou estourando o meu tempo, desculpa, eu não vi a que horas a gente começou, acho que foi 8h40, acho que deu 35 minutos. Ó, essa é a última mesmo, ó, essa daqui é o obrigado, tá? Juro. Agora, o que eu quero dizer sobre tempo versus resultado? Esse é um outro erro que eu vejo muito acontecer com quem vem de terapia, mas também serve para quem trabalha com BPO, com quem trabalha com consultoria. Se você falar para a pessoa, eu faço uma sessão de 120 reais e a gente começa a fazer sessões de 120 reais para mostrar para você aonde você pode chegar, o cérebro do cliente mudou nos últimos 30 anos e tudo que é psicólogo perdeu dinheiro para coach por causa disso. Tudo por causa da mesma coisa, porque o coach soube se vender. O coach chegou e falou, me paga R$ 3.500 que eu alcanço o resultado que você quer. 8 sessões, 12 sessões, 16 sessões, maravilha, a gente vai alcançar um resultado, me paga X dinheiro. O cérebro do cliente mudou nos últimos 40 anos. A gente virou um monte de viciado em dopamina. A gente quer novidade, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo resolvido. Então a gente quer saber quando que vai resolver. Daí chega um psicanalista e fala, fica 2 anos comigo que a gente vai melhorando. O cliente não compra mais isso. Então, qualquer coisa que você esteja vendendo baseado nas horas que você trabalha, você vai ter que vender 150, depois 150, depois 150, depois 150. Minha sugestão, cobra 1.500, 10 em conta, você cobrou 10 vezes mais, você ganhou 10 vezes mais do cliente. Então, ao invés de você ter 40 clientes de 150 reais por mês, você precisa de 4 clientes de 1.500 reais por mês. Ao invés de você fazer o trabalho comercial para fechar 40 contratos, você faz o trabalho comercial de fechar 4 contratos high ticket. Daí o resto volta
para isso daqui. Se você estruturar melhor esses três, os 1.500 que eu estou falando para cobrar vira 7.500. Principalmente com o terceiro item, que é a neurodiferenciação. Se você conseguir sair da média, você cobra mais por ser mais escasso. O mercado tem que descobrir essa sua escassez. Se eu entrar no teu LinkedIn e o teu texto foi igual ao cara que postou hoje cedo, eu não vou lembrar qual dos dois é você. O que você tem de diferente? O que você tem de esquisito? Eu sou esquisito. E eu não vou mudar, eu vou continuar cada vez mais esquisito. Cabeludo, boca suja. Eu não sou para todo mundo. Mas quem gosta fala, putz, eu queria um cara que nem ele. Queria um cara que desse um tapa na nuca para eu ir para frente. E não ficasse passando a mão na minha cabeça para me sentir bem. Tem gente que não vai gostar de mim, tem gente que vai me amar. Se você está tentando fazer com que todo mundo goste de você, você está blasé. Você está commodity. Você está lugar comum. Você está R$ 150 a hora. Muda isso. Não vende tempo. Vende resultado, encontra teu nicho, acha tua diferenciação e cobra 8, 10 vezes o que você está cobrando hoje. Legal? Agora, para finalizar, se você está conseguindo montar tudo isso, maravilha, monta sozinho. Se você não conseguir, me chama no WhatsApp, que eu estou abrindo, não é escassez, eu não vou abrir só 3 espaços, não, eu estou abrindo minha agenda para qualquer um que vier daqui. Se quiser falar comigo, a gente marca o bate-papo e eu monto para você o teu problema de posicionamento ou precificação ou oferta. Ou seja, tua clareza comercial, tua clareza na comunicação de marketing. Alinha esses dois, eu dobro o teu preço em 20 minutos. Legal? Acho que é isso, meninos.